O Instituto Saber Ser, criado em 2001, através da sua plataforma de conteúdos em promoção e defesa da democracia, entende que a sociedade precisa, no seu cotidiano, praticar a democracia, cultuar os valores democráticos. É muito difícil você ter uma sociedade democrática se a família não for democrática, se o local do trabalho não for democrático, se o local dos encontros de convívio não forem democráticos. Então, uma dimensão que a ciência nos oferece para refletir sobre isso é a psicologia. E a partir da psicologia nós vamos entender os desafios de construção de uma sociedade democrática. Quem vai nos falar sobre isso é o professor Manuel de Cristo. Sou Manuel de Cristo Alves Neto, sou psicólogo, professor universitário, fiz licenciatura em psicologia também, fiz especialização em docência do 3º grau, mestrado em educação, especialmente na questão do ensino superior, trabalhando a questão do grupo como sujeito educativo na minha dissertação de mestrado. Tenho uma formação em psicodinâmica dos grupos, numa abordagem grupo analítica. Trabalho como psicólogo no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, também professor da Universidade da Amazônia, e tenho pesquisado bastante a respeito da saúde mental de docentes e de discentes, trabalhando com isso e também trabalhando as relações familiares dentro de uma perspectiva da clínica ampliada, em que não se dá apenas a relação do indivíduo, mas a relação dele em diferentes contextos, diferentes situações, e pensar diferentes formas de intervenção na sujeitualidade, não apenas no indivíduo de maneira isolada, mas com diferentes possibilidades de compreender essa sua realidade. Vamos conversar aqui sobre o tema configurações familiares, subjetividade e direitos humanos. Pode parecer estranho abordar essa temática, na verdade são 3 temas em um. E a primeira pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte: o que é que eles têm em comum, esse tema? Nós podemos apontar a mudança como o principal elemento entre os 3. A família mudou, passou do singular para o plural. A subjetividade também é uma subjetividade em transformação. Saiu-se daquela ideia de personalidade, de uma estrutura, de uma substância que se mantém permanente ao longo do tempo. Nós temos aquilo que o Raul Seixas denominaria de metamorfose ambulante. Essa é a ideia da subjetividade, uma subjetividade em construção permanente. E os direitos humanos estão em permanente construção. Não se tem a ideia de que os direitos humanos são direitos adquiridos, estabelecidos, postos. Ao contrário, constantemente nós precisamos estar na luta pela garantia dos direitos, pela defesa e pela promoção desses direitos. Bem, essas 3 categorias, elas são eixos transversais do fazer profissional, de várias profissões. Aqui partimos da ideia de interdisciplinaridade, ou seja, a subjetividade, os direitos humanos e as configurações familiares têm a ética do cuidado como um elemento fundamental. E daí o diálogo como seu eixo articulador. Quando a gente fala de cuidado e de diálogo, isso nos remete à ideia de outro, de alteridade. Ou seja, não dá mais para pensar apenas o indivíduo como uma coisa isolada. Na verdade, até do ponto de vista filosófico, a ideia de indivíduo é inconcebível. Não se tem como pensar o indivíduo separado de qualquer agrupamento, seja ele social, familiar e etc. Mesmo na biologia, nós temos as famílias em que os animais, as plantas e os vegetais estão articulados, estão intimamente ligados. Então nós podemos perguntar: quem é o outro? O outro é aquele que eu não sou, aquele que se diferencia de mim. Daí a ideia de alteridade, de diferença, de pensar esta diferença. Muito contrário àquilo que eu denomino de euridade ou selficismo, ou seja, a ideia de que você está centrado em si mesmo e pode viver independentemente dos outros. Pensar então o diálogo, os direitos humanos, as famílias e a subjetividade é pensar nessa noção de alteridade. Nós temos passado uma época
muito grave de intolerância. De intolerância a quê? Exatamente de intolerância a essa alteridade, a essa diferença. Daí a necessidade de pensarmos esse individualismo travestido de individualidade. Muitos defendem a ideia de individualidade, quando na verdade, mais do que individualidade, é a defesa de si mesmo, dos seus interesses, do seu território, das suas concepções, da sua ideologia, da sua maneira de pensar. Então, essa noção de alteridade nos coloca diretamente pensando a questão dos direitos humanos. Ou seja, há um imperativo ético, um imperativo político para as ciências de repensar as próprias formações acadêmicas. Que concepção de profissional se tem hoje? Nós estamos formando para o mercado, exclusivamente para o mercado? Mas para qual mercado? Para qual sociedade? Que tipo de sociedade se almeja? Os direitos humanos aqui então se colocam de maneira muito vigorosa. Não aquela ideia vendida pelas mídias, pelas redes sociais de direitos humanos como defesa de bandido, mas direitos humanos como a garantia dos direitos fundamentais de todo e qualquer cidadão. Estamos falando de todo e qualquer cidadão, de toda e qualquer pessoa, não de categorias de pessoas, de categorias de cidadãos. Isso nos faz pensar na revisão de valores, de ideologias que vão sendo transmitidas de geração em geração, inclusive pela família, e a família aqui entra como uma instituição que vai transmitir valores, transmitir ideologia. Vejam que esse processo é muito sutil da formação de valores, de ideologia e da concepção da representação social que se tem de alguma coisa. Por exemplo, a representação social de direitos humanos. O que eu falei há pouco de direitos humanos como direito de bandido é uma mensagem que vai sendo passada, que vai sendo transmitida, e chega um ponto que nós passamos a pensar isso como se fosse natural, como se de fato fosse assim, e não nos questionamos sobre como surgiu essa ideia, como ela foi concebida e como ela foi transmitida. Da mesma forma, quando pensamos em família. Quando nós pensamos em família, qual é a primeira ideia que nos vem à mente? De que tipo de família nós estamos falando? Como essa concepção de família foi sendo transmitida? Chega um momento, então, que muitas vezes nós passamos a entender que isso é natural. A psicologia social tem um conceito muito interessante, que é o conceito de alienação, que pode ser pensado isso, alienação do ponto de vista do trabalho, marxista, pode ser pensado a alienação do ponto de vista psiquiátrico, mas a alienação do ponto de vista da psicologia social, colocada pela Silvia Lane, é exatamente você tomar como natural aquilo que é construído socialmente. Então chega um ponto que você acha que é natural que a família seja constituída desta e daquela forma, que é natural que as pessoas sejam classificadas por categorias, que algumas estejam dignas de respeito e outras não. É exatamente essa noção, essa ideia de alienação que nós pretendemos trabalhar, pensando que a construção da subjetividade vai se dando num processo histórico, num processo familiar, num processo social, e que a noção de direitos humanos, de respeito, de valores, de alteridade, vai sendo transmitida. Daí a necessidade de nós questionarmos e pensarmos esses valores que vão sendo transmitidos ao longo de gerações, ao longo de tempos. E aí nós vemos uma concepção muitas vezes hegemônica a respeito dos direitos humanos, e nos cabe pensar também numa concepção hegemônica de família, tradicionalmente a família nuclear, a família tradicional, a família burguesa. Quando nós falamos de família relacionando com os direitos humanos, o primeiro ponto a dizer é o seguinte: nós não estaríamos aqui, eu não estaria gravando esse vídeo, você não estaria aí assistindo, se nós não tivéssemos uma família. Veja, eu não estou dizendo aqui qual família. É importante pensarmos nesse momento a família como um grupo, independentemente da sua configuração, que é necessária para o cuidado e sobrevivência do ser humano. Os antropólogos dizem que nós temos uma condição especial, que é a condição neotênica. A neotenia é aquela condição em que nós, seres humanos, nós não somos especialistas em nada. Ou seja, nós não temos na nossa estrutura física nada que nos permita viver num ambiente diferente. Os ursos polares, as tartarugas,
as gaivotas, etc. Cada um tem uma especialidade, um sabe voar, um consegue viver em temperaturas muito baixas ou muito altas e assim por diante. O ser humano não. O ser humano precisa, no contato com a natureza, transformar essa natureza e ao transformar a natureza, ele transforma a si mesmo. Essa noção de interno e externo que não está separado. Nós dividimos didaticamente, mas ela não é possível de ser pensada dissociada. Então essa condição neotênica, essa insuficiência humana, nos coloca diante da nossa precariedade, da nossa limitação. E nos aponta imediatamente a necessidade de convivermos com o outro, de precisarmos do outro, de termos uma interdependência. A interdependência, ela é palavra-chave no contato social, na sociabilidade, nas relações, nas formas de produção, de amizade, de trabalho, de relações sociais e etc. Por quê? Porque nós somos seres de carências. Nós precisamos do outro. Precisamos para nos desenvolver. A convivência talvez seja um dos elementos mais complicados para a relação humana. Schopenhauer tem uma fábula muito interessante, que é a fábula do porco-espinho, que na era glacial, os porcos-espinhos estavam lá precisando se aquecer em função do frio e eles se aproximaram. Só que à medida que eles se aproximaram, começaram a se espetar e precisaram se distanciar. Mas com a distância veio o frio e eles morreriam distantes um do outro. Então tiveram que novamente se aproximar e se espetaram e se afastaram e se aproximaram, até que conseguiram encontrar uma distância ótima entre a proximidade e a distância. Esse é um desafio em que, quando nós temos intimidade, nós nos sentimos nós mesmos, nós podemos expressar nossos valores mais caros, nossas intenções, nossos desejos, nossos pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, corremos o risco de não sermos aceitos, de sermos criticados, de sermos questionados. E é essa intimidade que gera o conflito. O conflito que pode ser, ao contrário do que se pensa, interessante para o crescimento. Porque através dele nós podemos comparar, ter as diferenças e inclusive construir uma identidade. A nossa identidade não é algo plenamente individual. A identidade é sempre uma construção coletiva. Eu só sei quem eu sou a partir do outro. Leonardo Boff tem uma frase lapidar, que acho bastante interessante, que ele diz assim: o tu é parteiro do eu. Nós nascemos a partir da relação. É o outro que me dá significado. Desde a relação primária com a mãe, com o pai, com os irmãos, com aquele com quem você convive, que vão lhe dizer o que é proibido, o que é errado, o que é certo, o que não é, quem você é, se é menino, o que deve fazer ou não, as suas formas de pensar, de se relacionar, de expressar suas emoções. Nós vamos tendo aquilo como se fosse natural. E a pessoa diz assim: eu sempre fui assim, isso é natural, isso é do meu ser, isso é da minha essência. Aqui nós estamos desconstruindo essa ideia de essência. Na verdade, nós pensamos em mais do que até em natureza humana, na condição humana. A condição que é a vida em sociedade, a relação com os outros, uma relação que é sempre datada, que é sempre histórica, que é muito diferente, por exemplo, hoje nós estarmos numa rede social e há 100 anos atrás, muito menos do que isso, há 50 anos atrás, nós tínhamos uma relação completamente diferente. Aliás, a cada 6 meses, 1 ano, nós temos uma novidade nas redes sociais que provoca uma nova forma de sociabilidade que nós ainda estamos por conhecer e que agora, nesse exato momento, nós estamos também nos valendo dela como um instrumento educativo importante para pensar as consciências, as relações e a libertação daquilo que nos aprisiona. O primeiro desafio, então, da convivência humana, da convivialidade, é a convivência em família. Ninguém escolhe a família que vai nascer. Ninguém escolhe a família que vai nascer, da mesma forma que também a família não escolhe quem vai nascer. Ou seja, nós temos de imediato colocado um imperativo ético, que é a convivência humana. Quando nós falamos de ética, aqui vamos remeter aos gregos na palavra ethos, que eles escrevem com E maiúsculo e E minúsculo. Um significa casa, morada, o lugar onde se vive. E o outro significa a maneira como se vive, como se estabelecem as relações.
Ora, se nós estamos numa família que nós não pedimos para nascer e também a família não nos pediu, não nos escolheu, isso estou falando de todos os tipos de família, seja biológica, seja socioafetiva. Nós então estamos diante desse desafio que é como conviver. Que regras são estabelecidas para essa convivência? Como essas regras são estabelecidas? Mas afinal, o que vem a ser família? Ora, essa é uma pergunta e uma armadilha, porque hoje em dia falar de família, nós, como eu disse no início, saímos do singular para o plural. Então não existe um conceito unívoco de família. Nós temos diversos conceitos de família, diversas configurações. Então não vou cair na armadilha aqui de dizer o que é família, dada a elasticidade do conceito, mas apenas pontuar que nós podemos pensar um grupo que necessita cuidar das pessoas, ou pessoas que necessitam de um grupo para serem cuidadas. Isso em diferentes épocas e em diferentes culturas, nós temos diferentes configurações familiares, desde os kibbutz em Israel até as tribos indígenas, aos povos da Mesopotâmia, de Roma e mesmo dos tempos atuais. Então, família, ela se constitui num grupo diferenciado, hoje não apenas do ponto de vista dos laços biológicos, mas também socioafetivos, não apenas geográficos, não apenas do mesmo espaço, mas daquele grupo que vai cuidar para que as pessoas possam sobreviver física e afetivamente. A partir de quando se pode dizer que existe uma família? Um casal é família? A partir de 2, de 3, de que modelo de família nós estamos falando e até onde nós permitimos ou aceitamos que um determinado grupo seja denominado de família? Isso também é direitos humanos. O direito da convivência familiar e comunitária, por exemplo, que todos nós temos e que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tradicionalmente, nós temos a família patriarcal, a família matrimonialista, essa família nuclear, composta de pai, mãe e filhos, e que ao longo de alguns séculos tem permanecido e se colocado como um modelo vigente. Inclusive, alguns autores colocam como sendo o modelo ideal, o modelo segundo o qual as pessoas precisariam ter essa estrutura para poderem ter saúde e saúde mental. Inclusive, nós temos vários conceitos e partimos muitas vezes da ideia de que existem famílias estruturadas e desestruturadas. Quando nós abordamos essas duas dimensões, nós estamos apontando exatamente a uma estrutura. Mas nós sabemos hoje muito que existem famílias estruturadas no sentido da estrutura nuclear e que são desestruturadas, entre aspas, emocionalmente. Por isso, alguns autores e uma determinada corrente, por exemplo, a corrente sistêmica, ao invés de usar a expressão estruturada e desestruturada, usa a expressão funcional e disfuncional. A família funcional como aquela cujas relações são relações em que as pessoas podem crescer, ter a sua autonomia, que é diferente de independência, ter a sua autonomia à medida que se desenvolvem, que crescem, mas também estabelecem relações com outros e relações que são relações saudáveis para todos, em que todos podem se desenvolver, e as famílias disfuncionais, que são aquelas cujas relações são muito atravancadas. Podemos pensar em famílias fusionadas, em que elas vivem como se fossem num bloco hermeticamente fechados, como por exemplo numa festa de final de ano, numa festa típica familiar, todos têm que ir juntos para o mesmo lugar ou estar sempre juntos, e quando alguma coisa é colocada em pauta, todos passam a opinar sobre aquela situação e a pessoa perde a capacidade de ter a sua própria decisão, porque tudo é decidido coletivamente, são as famílias fusionadas. Ou ainda as famílias cindidas, num outro extremo, que são aquelas famílias em que as pessoas vivem tão independentemente uma das outras que parece não ter uma correlação, uma interseção, um ponto comum entre todas elas. Daí se chamar das famílias disfuncionais. Então, tradicionalmente, se fala de um modelo de família que venha a servir como base em todas as épocas para todos os povos. Nós sabemos que isso não é possível. Então, o modelo de família patriarcal, matrimonialista, patrimonialista, heterossexual,
foi um modelo que vingou durante muito tempo e até hoje tem a sua afirmação. Sendo que hoje nós temos as novas configurações familiares. Aliás, elas não são tão novas assim, mas algumas configurações vêm se apresentando e questionando o universo teórico, técnico, das ciências de uma forma geral, seja do direito, da psicologia, da sociologia, da antropologia. Por exemplo, se nós pensarmos a respeito da família tradicional, que é colocada como modelo, mesmo a família nos ideais judaico-cristãs, como a Sagrada Família. A Sagrada Família não segue o modelo burguês como muitas vezes se pode imaginar. Na verdade, Maria casa grávida, José vai contra os valores vigentes da época ao aceitar casar com uma mulher grávida, e Jesus foi adotado. Então, não é tão dentro de um determinado modelo como muitas vezes se pretende divulgar. Essas novas configurações familiares, então, elas rompem com um determinado ciclo, com uma determinada verdade, uma verdade que é datada. Isso não significa dizer que cada nova configuração familiar venha fazer com que a anterior seja descaracterizada. Talvez esse seja um ponto importante nas configurações familiares. Não existe um único modelo ou uma única configuração. Existem diferentes configurações que coexistem, que coabitam, que exatamente essa pluralidade permite com que nós possamos viver diferentes formas e organizações familiares. E cada um vive aquela que se sente melhor e aquela que dá conta e aquela que consegue, mais do que ser apresentado um modelo, seja ele qual for, como o melhor para todas as pessoas. Isso não existe, isso deve ser respeitado, exatamente essa convivência na diferença. Essas novas configurações, elas nos colocam diante da situação de termos que abandonar posições antes estabelecidas. Então, o processo de mudança do ponto de vista psicológico, ele é sempre difícil. Por quê? Porque nós temos que abandonar posições que nós tínhamos. Temos que encarar o novo. E diante do novo, Pichon Rivière, que é um autor que trabalha com grupo, coloca que nós temos duas posturas. Uma é a postura de aceitar a mudança e a outra de resistir à mudança. E por que nós resistimos à mudança? Ele coloca muito bem que nós resistimos à mudança por dois motivos. Resistimos pela ansiedade depressiva ou o medo da perda. O medo de perdermos aquilo que nós já temos, aquilo que nós estamos acostumados, nossos valores, nossas convicções, nossas posturas. Então, mudar, fazer diferente daquilo que se tem é muito difícil. Tem um ditado popular que diz que em time que está ganhando não se mexe, né? Vejam, essa posição de que em time que está ganhando não se mexe, quando o time está ganhando, nem sempre o time está ganhando, né? E também nenhum time consegue se manter invicto durante muito tempo. É preciso muitas vezes pequenas alterações. Agora, essa mudança depende do que cada pessoa e do que cada grupo se permita. Então, a ansiedade depressiva ou o medo da perda é uma das razões do ponto de vista psicológico que faz com que nós resistamos à mudança. A outra razão, o outro motivo apontado por Pichon Rivière é o medo do ataque, ou o que ele chama de ansiedade paranoide. Tem um ditado popular que diz que a melhor defesa é o ataque. Ora, se a melhor defesa é o ataque, isso nos coloca diante da situação de que o novo é perigoso, de que o novo é ameaçador. E mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem experienciá-lo, eu me coloco numa posição de que ele pode ser perigoso. E sendo perigoso, é melhor negá-lo, é melhor criticá-lo, desqualificá-lo e colocar como vigente aquilo que está estabelecido. Então, as mudanças, inclusive na família, na garantia de direitos, nos coloca diante dessa situação, de enfrentar o novo. O enfrentamento do novo é uma situação difícil, que gera incômodo, que gera um mal-estar psicológico e que muitas vezes nós precisamos exatamente ter ancoragens, ter outras pessoas, outros grupos que nos sirvam de referência para que nós possamos enfrentar essa mudança. Mas a mudança, ela é sempre, muitas vezes, incômoda e às vezes é um trabalho solitário, no sentido de que você precisa pensar seus valores, suas convicções, de onde eles vêm, como eles foram construídos para poder enfrentar essa mudança. Vejam que, por exemplo, até pouco tempo atrás, as famílias de origem latina as mulheres usavam, antes de serem casadas, tinham o sobrenome dos pais, né? E o último sobrenome
No caso do Brasil, era o sobrenome do pai, seguido pela partícula D. Quando a mulher casava, tirava um nome. Que nome? O sobrenome da mãe. Ou seja, aqui nós temos também uma questão de gênero colocada no seio da família. Quando nós falamos de direitos humanos e família, nós estamos falando disso, isso é concreto, isso é cotidiano. E ao tirar o sobrenome da mãe, se colocava o sobrenome do marido. E a partícula, geralmente D, era colocada mais adiante e a mulher deixava de ser do pai para ser do homem, do marido. Isso se mantém até hoje por algumas pessoas, embora nós já podemos ter pela legislação o próprio homem colocando o sobrenome da mulher e nós poderemos ver estatisticamente quantas pessoas fizeram isso. Vejam que isso tem repercussões no cotidiano. Se dizia assim, mas como esse daqui, esse meu filho, essa minha filha, não vai ter o nome do pai, não vai ter o nome da mãe, é filho de quem? É filho da outra, como diria o Chico Buarque em sua canção, melhor seria ser filho da outra. Então vejam, essa discussão também está presente no cotidiano das famílias. Então, uma outra forma de família, uma outra organização, é a família monogâmica. A família monogâmica surge a partir da ideia de que os bens têm que se manter naquela família, diferentemente de outras organizações familiares, da família escravagista, da família feudal e etc., e mesmo, por exemplo, da família matriarcal, que também essas formas de organização familiar têm a ver com o fato, por exemplo, de quando o homem não dominava as técnicas da agricultura e por isso os maridos iam ter que sair, caçar e fazer outras formas de inserção e as mulheres ficavam em casa e por isso se organizavam, determinavam as regras, os valores e como as relações eram estabelecidas. Durante um tempo, em determinadas sociedades, foi um tipo de organização familiar vigente. Já na família monogâmica, como eu dizia, Engels, no seu trabalho, na sua obra A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, coloca que a família monogâmica não é uma evolução natural, não é uma forma evoluída de família. Na verdade, a família monogâmica surge como uma garantia da hereditariedade de maneira consanguínea. Como não existia o teste de DNA como existe hoje, não se tinha certeza de quem era o pai. A ponto de que, por exemplo, numa determinada época, o tio materno tinha uma função muito importante, era o papel avuncular. Então, o avúnculo, o tio era aquele que escolhia com quem a sobrinha ia casar. Por que o tio e não o pai? Porque não se tinha certeza de quem era o pai. Como não se sabia quem era o pai, se sabia com certeza que o tio materno, irmão da mãe, tinha vinculação consanguínea. Portanto, ele escolhia com quem a filha, por exemplo, no caso a sobrinha dele, iria se casar. Ou seja, a família monogâmica, ela surge dentro desse contexto histórico e hoje no movimento romântico, se fala da questão, por exemplo, do ciúme e da questão da monogamia como se fosse algo que tivesse vinculação com um afeto meio que num vácuo social. Na verdade, esse sentimento de propriedade, de que o outro da minha propriedade, é de minha posse, tem a ver com o modo de produção capitalista que coloca exatamente isso. E o que faziam os homens? A esposa abdicava do prazer sexual, porque isso seria pecaminoso, e os homens então usufruíam dos prazeres com as amantes e poderiam gozar de todos os benefícios que os seus desejos lhe colocavam. Portanto, vejam, o que nós estamos falando aqui são de diversas configurações familiares. Falamos da família patriarcal, da família matriarcal, da família monogâmica. Existem diferentes configurações, não existe uma única e um valor único. Todas essas configurações são possíveis e existem hoje e cada um vive e escolhe aquela que se sente melhor e que dá conta de viver. Nós não podemos fazer uma crítica a um modelo de família como se essas novas configurações que existem hoje, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre diferentes configurações, como se fossem anular aquelas que existem. Eu dizia há pouco da necessidade de convivência com a alteridade, com as diferenças
com as diferentes configurações, inclusive com respeito a essas diferentes configurações. Não existe, portanto, um modelo único que deva ser vivido por todos. Quando nós falamos, por exemplo, de família e direitos humanos, é importante nós considerarmos a nossa Constituição como um marco histórico fundamental a partir de 88. Ou seja, até 88 só existia um tipo de família previsto na legislação, que era aquela do casamento civil, né, ou o casamento religioso com efeitos civis. A partir da Constituição de 88, esse modelo se reafirma e surgem outros modelos também permitidos e consagrados pela Constituição legislados. Outros dois modelos permitidos e legislados, um é da união estável, em que se reconhece a união entre duas pessoas, passando a ser reconhecido como entidade familiar, previsto isso no Código Civil, e também a união monoparental. A união monoparental é aquela em que há a formação de uma família em que há apenas um chefe de família na cabeça dessa família, vamos dizer assim. É interessante que os dados estatísticos nos mostram hoje que mais de 50% das famílias são monoparentais, ou seja, chefiada apenas por uma das pessoas, ou o homem ou a mulher. E, curiosamente, na maioria das situações, ela é chefiada por mulheres. Na Amazônia, esses dados são ainda mais significativos com relação às mulheres na chefia das famílias. Então, nós temos a união monoparental, chefiada por mulheres, estatisticamente como aquele tipo de união, aquele tipo de família que estatisticamente tem maior significância entre nós. Em maio de 2013, o STF considerou um outro tipo de família através de uma jurisprudência que foi a união homoafetiva. Então, considerou-se também as famílias formadas por gays, lésbicas, travestis e etc. Então, a família homoafetiva também já é considerada, embora de vez em quando tenha alguma polêmica, infelizmente a gente vê notícias de pessoas, por exemplo, homoafetivas, que inclusive na hora de registro de um filho biológico ou adotado, tem tido alguns problemas com determinados juízes ou promotores que criam alguma dificuldade à revelia da legislação e das decisões das instâncias superiores. Uma outra configuração familiar é chamada de anaparental, que é aquela relação em que há um vínculo de parentesco, mas não uma relação de ascendência e descendência, como seriam, por exemplo, famílias formadas por tios e sobrinhos, famílias formadas por irmãos. Nas histórias em quadrinhos nós temos vários desses exemplos, como o Pato Donald e o Guinho, Zezinho e Luizinho, os Três Porquinhos e assim por diante, né? Vários exemplos que configuram as relações anaparentais. Uma outra configuração familiar é a configuração pluriparental, também aquela chamada os meus, os teus e os nossos. A família pluriparental, que também é bastante comum, ela é formada por pessoas que tiveram um primeiro relacionamento, cujos relacionamentos se desfizeram, formaram uma nova relação. Dessa nova relação, às vezes, surge filhos ou não, né? E essa nova relação tem vínculos com a relação anterior, tanto de um quanto de outro, e quando tem filhos, forma-se uma situação interessante, inclusive um limite conceitual. Os papéis familiares, por exemplo, são previamente estabelecidos dentro de um determinado modelo familiar, que é da família nuclear. Então, nós temos basicamente os papéis conjugais, o papel formado pelo casal, né, hoje em dia ampliado não apenas pelo casal heterossexual. Nós temos o papel, além do conjugal, o papel parental, formado pela função paterna e pela função materna, que aqui nós não vamos entrar com muito detalhe, mas não é exercido necessariamente a função paterna pelo pai e a função materna pela mãe, e não está estritamente ligado à biologia, mas esses são outros papéis.
nós temos os papéis filiais e temos também os papéis fraternais. Esses são papéis básicos em diferentes culturas, em diferentes modelos, que surgem a partir do modelo da família nuclear, mas também possível de ser pensado em outras configurações familiares. Contudo, nós vemos que também há limitações. Porque, por exemplo, numa família pluriparental, formada pelos meus, teus e nossos, Maria Berenice Dias, que é uma autora importante na área do direito das famílias, uma jurista de ponta, coloca muito bem a questão do afeto como elemento principal das configurações familiares, independentemente da sua estrutura, da sua organização, o afeto como sendo aquilo que caracteriza a família. Mas vejam, numa família pluriparental, pensar os papéis familiares, inclusive as denominações, se torna muito mais complicado. Você tem, por exemplo, dessa nova família, um filho que tem seus irmãos por parte de pai, seus irmãos por parte de mãe, né? Mas esses membros das primeiras famílias não são irmãos entre si, do ponto de vista biológico, mas convivem muitas vezes e têm uma relação afetiva de fraternidade, de irmandade, alguns se considerando irmãos, outros não, mas muitas vezes sem saber qual denominação utilizar. Cabe aqui um destaque, inclusive, por exemplo, para a denominação tio, que foi extremamente banalizada e que até um tempo o tio era o irmão da mãe, né, ou o irmão do pai, ou ainda o tio por afinidade, mas hoje o tio é todo mundo, o professor é tio. Paulo Freire faz um questionamento importante a respeito disso, desse alargamento, dessa continuidade da família na escola e desse lugar do professor como sendo um lugar diferente do tio. Mas o tio também hoje é dito para qualquer pessoa, é dito para a pessoa que está vendendo bombom, é dito para quem você encontra na rua, é tido também para quem tem um pouco mais de idade. Há uma década atrás, mais ou menos, tinha uma propaganda de um refrigerante em que uma pessoa entrava no elevador, né, um senhor, e abordava uma moça mais jovem, ela chamava de tio, e isso tirava todas as suas forças nesse processo de conquista. Então, até com um caráter pejorativo aí. Vejam, então, que essas denominações se tornam um pouco mais difíceis, né? Então, nós tínhamos o enteado, né? Temos ainda o enteado, a enteada, o padrasto, a madrasta, né? Ou a boadrasta, enfim. Mas são denominações que começam a ficar mais difíceis de serem utilizadas em todas, e algumas denominações que passam a ser genéricas. Mais ou menos assim, por exemplo, o tio, quando não se sabe como se dizer, como se denominar, se chama de tio. Temos ainda a família unipessoal, em que o STJ conferiu a uma pessoa essa noção de família em função da impenhorabilidade do bem. No Brasil, nós temos um pouco mais de 10% das famílias formadas com essa denominação de unipessoal. Resumindo, não existe uma família ideal, um modelo único de família. O que existe é a necessidade do ser humano de ser cuidado. Nós somos seres de cuidado, nós necessitamos de cuidado e também necessitamos cuidar dos outros. A família continua sendo a instituição fundamental e primordial para a socialização dos afetos, para a socialização da experiência, para a socialização de formas de aprendizagem. A família, o lugar, o espaço do cuidado humano fundamental. Essa família não pode ser pensada num vácuo social. A família tem mudado ao longo do tempo. Por exemplo, nós temos tido uma diminuição intensa do número de pessoas que compõem a família. Nós temos um aumento do número de mulheres sem cônjuge. Nós temos um número de aumento de mulheres sem cônjuge e com filhos. E temos também um número do aumento de idosos no seio das famílias. Esse fato com relação aos idosos é importante porque nós vemos hoje em diferentes classes sociais vários idosos que sustentam financeiramente a família, seja com sua aposentadoria, seja com um benefício de prestação continuada como BPC, enfim, mas cuja fonte principal e às vezes única é do idoso. Nós temos então uma convivência hoje de diferentes gerações. Hoje nós temos famílias com 3, 4 gerações convivendo,
o que tem exigido dos seus membros uma nova forma de convivialidade, uma exigência com valores muito diferentes, por gerações diferentes, e que vem colocar a família no centro daquilo que eu dizia no início, que é de pensar a alteridade, o outro, a diferença, saindo da alteridade, do individualismo. Essa família, como eu disse, não está num vácuo social, a ponto de que nós temos, assim como nós temos o Índice de Desenvolvimento Humano, foi criado também pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pelo IPEA, um Índice de Desenvolvimento Familiar, o IDF. Esse IDF, ele tenta caracterizar o risco e a vulnerabilidade dessas famílias. O IDF ele é composto por 6 variáveis que podem ser pensadas como a vulnerabilidade, como uma primeira variável, ou seja, famílias que têm idosos, famílias que têm crianças, famílias que têm pessoas com deficiência, famílias com pessoas em idade de amamentação. Tudo isso gera uma vulnerabilidade maior para a família. Esse é um dos índices que compõe o IDF. O outro índice é a escolaridade. Quanto maior a escolaridade, maior o desenvolvimento da família. Nós temos também o acesso ao trabalho, como sendo uma outra variável. A quarta variável é a renda. Quanto mais essa renda vier de programa de transferência de renda e de menos trabalho, de menos empregabilidade, maior a vulnerabilidade da família. Uma quinta variável é o desenvolvimento infantil. Nós temos, por exemplo, muitas crianças trabalhando, crianças em condição até de situações análogas ao escravo, ao trabalho escravo, o que dá uma grande vulnerabilidade à família. E, finalmente, um sexto índice, uma sexta variável, são as condições de habitação. Nós sabemos que a maior parte das nossas grandes cidades, dos centros urbanos, não tem saneamento básico, as próprias condições de habitação são bastante precárias, daí a necessidade, inclusive, de programas de políticas sociais e de políticas públicas voltadas para essas condições básicas de existência e para a casa própria. Falando em família e das diferenças e também das relações sociais, é importante destacar aqui uma frase do Boaventura Santos, que é bastante importante, em que ele diz assim: nós temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Essa frase, que é bastante importante, nos faz pensar, seja nas relações familiares que se dão no seio da família, seja nas relações dessa família com outras famílias, com diferentes valores, com diferentes formas de organização e cultura. Eu falava da família como lugar de proteção, mas a família também é um lugar de ambiguidades. É um lugar de proteção, de amparo, de cuidado, um lugar que faz um holding, uma proteção aos seus seres. Mas, infelizmente, a família também tem se constituído como um locus de violência contra a criança e adolescente, de violência contra a mulher, de violência contra os idosos. Essa tem sido uma marca em que grande parte das estatísticas nos mostram que a violência tem sido praticada pelos próprios membros da família, ou então tem acontecido no seio da família, ainda que às vezes praticada por alguém de fora. Além do IDF, que eu falei, da vulnerabilidade, dos 6 indicadores, é preciso pensar a família muitas vezes como reprodutora desses conflitos, dessas relações de dominação e de violência. Por isso a família é também a instituição fundamental para ser trabalhada em todas as suas relações, pois, como eu disse, ela reproduz, em maior ou menor grau, a ideologia vigente. Com tudo isso que nós falamos, em que a família sofre e comete violências, gostaria aqui de apontar alguns mecanismos de promoção da família, de proteção
e de promoção de uma cultura de paz. Um primeiro aspecto é a criação de espaços de diálogos, seja nas famílias, nas escolas, nas comunidades, nas igrejas, nas instituições públicas e privadas. A criação de espaços de diálogo sobre essas relações. Uma segunda sugestão é a necessidade de restabelecer a figura de autoridade. Pode parecer muito complicado aqui esse tópico e polêmico, mas eu não estou falando aqui de autoritarismo, estou falando de autoridade, do exercício da autoridade. Um exercício de autoridade com ternura, mas também com firmeza, em que nós vemos hoje na nossa sociedade essa dificuldade de se estabelecer relações com a autoridade, seja dentro da família, seja na relação de sala de aula, por exemplo, com o professor, seja na relação com os dirigentes políticos, das diferentes instituições sociais. O exercício da autoridade é extremamente delicado e complexo, em que muitas vezes, em nome do exercício da autoridade, se abusa da autoridade e se promove então o autoritarismo. Nós estamos falando aqui da democracia dentro da própria família. E isso não significa ausência de ordem, ausência de limites. Ao contrário, nós sabemos que é necessário, por exemplo, uma criança ter limites. Se ela não tiver limite, ela vai ficar perdida, vai ficar sem orientação, vai ficar sem saber para onde ir. O próprio adolescente que muitas vezes contesta essa autoridade, se ele não tiver o limite colocado, vai se sentir perdido, vai sentir falta. Ainda que num primeiro momento seja interessante, ele se sinta à vontade, feliz pela falta de autoridade, num momento mais adiante ele vai sentir a ausência desse limite. Então é necessário resgatar a autoridade, não como uma coisa saudosista ou autoritária, como eu disse, mas a convivência democrática em que as regras são necessárias. Uma terceira sugestão é a necessidade de desenvolver uma comunicação não violenta. Muitas vezes as palavras são ferinas, são desastrosas e colocam a pessoa numa condição muito aquém daquilo que ela é, ofensiva, desrespeitosa com a dignidade dela. Então, sejam pais, tios, irmãos, parentes, enfim, amigos, é necessário estabelecer uma comunicação não violenta com respeito ao outro e, sobretudo, à sua dignidade. Uma quarta sugestão é a necessidade de programas de empregabilidade e renda, em que as famílias tenham o seu sustento a partir do trabalho e elas possam estar inseridas socialmente com políticas públicas voltadas para essa empregabilidade e essa renda. Uma outra sugestão é a quebra de círculos viciosos da violência. Nós precisamos romper esses ciclos de violência. No estudo de famílias, sobretudo trigeracional, a partir de 3 gerações, nós podemos identificar padrões comunicacionais que se repetem. Assim como nós temos a transmissão genética, nós temos também transmissão psíquica, de valores, de crenças, de ideologias. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente vê situações de mulheres em situação de violência, ao fazer o estudo dessas famílias de maneira trigeracional, nós identificamos esse padrão de violência em outras gerações, na mãe, na avó, em tias, em outras. Então, romper esse ciclo de violência é fundamental. E, finalmente, uma última sugestão é a valorização dos idosos e das gerações que nos precederam, pela sua cultura, pelos seus costumes, o respeito àquilo que algumas tribos indígenas e alguns povos falam dos anciãos, o respeito àquele que tem uma história, aquele que construiu uma história. Então, a necessidade dessa valorização. Gostaria de terminar com um poema de minha autoria, chamado Família de Todas as Cores e a Policromia da Paz. Não sei se família tem cor, mas sei que tem dor, tem amor, tem pavor. Não sei se família tem gênero, mas sei que tem o eterno e o efêmero, tem afeto, tem cumplicidade. Não sei se família tem idade, mas tem presente, passado e eternidade. Tem criança, tem adolescente, tem idoso,
e posteridade. Família é o espaço-tempo do afeto, é o limite que expande a afetividade, é amplitude e ambiguidade. Melhor e pior lugar para se conviver. Família é o espaço de todas as cores, sinfonia de esperança e decepções, policromia de sentidos e construção da cultura. Família, lugar da contemporaneidade, onde passado e presente dão as mãos e alicerçam o futuro. Não sei se família tem cor, mas sei que sem ela não sobrevivemos. É polimorfa, polissêmica e polipoética. Em família, não caberia violência, só respeito na diferença, unidade na diversidade, ponto de encontro e de novas partidas. Família de todas as cores, de tantos amores, matriz da paz. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que possa ter contribuído em pensar a família como uma importante instituição para a formação do psiquismo, das relações que se dão no cotidiano e para a construção da democracia e dos direitos humanos.